Gente, só preciso interromper rapidamente a nossa discussão sobre esse tema, porque acabou de sair aqui o resultado do julgamento lá na primeira turma do STF, que decidiu, por unanimidade, acatar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 7 acusados no núcleo 4 do plano de golpe de Estado aqui no país. Então já são 21 pessoas agora que têm as suas denúncias acatadas pelo Supremo Tribunal Federal e que serão julgadas pelo Supremo mais para frente. Alan Gani, já era um resultado esperado? Resultado esperado. Agora, eu não concordo com esse resultado, né? Porque você simplesmente fazer críticas, né, à urna, sistema eleitoral, não caracteriza que você esteja tentando um golpe. Mesmo porque, vamos supor que a pessoa teve esta intenção, até porque nem tem crime de fake news e nem crime de desinformação, ou seja, não existe crime sem lei que o preceda. Mas mesmo que você tenha essa intenção, tem que ficar comprovado, né? Que justamente você criou todo um ambiente de desacreditar no sistema eleitoral para daí ter uma convulsão social e o Exército entrar. Me parece muito teoria da conspiração, mas de qualquer modo era um resultado esperado. Ô Piperno, uma das tentativas da defesa diz respeito também à individualização dos casos. O que a defesa critica é que a Procuradoria-Geral da República coloca todo mundo no mesmo bolo, como se todas as pessoas tivessem participado exatamente da mesma forma, o que traria também julgamentos iguais, penas iguais, a depender do que o Supremo Tribunal Federal vai decidir lá na frente. Como é que você avalia o fato de a Procuradoria entregar em blocos, em colocar em núcleos e enfiar todo mundo no mesmo bolo? Bom, o fato dela ter estabelecido um núcleo já mostra que ela está tratando de ações supostamente criminosas diferentes umas das outras. E outra coisa, a gente está falando nessa fase de indiciamentos. Ninguém está condenado ainda. Claro, agora, claro. Só em relação ao que disse o Alan, não foi só uma questão, por exemplo, aí de, como eles gostam muito de falar, de narrativas e tal, né? Houve, por exemplo, até a contratação de um auditor argentino lá para supostamente dizer que os votos apurados num tipo de urna davam um resultado diferente da outra e tal. Então, houve também algo que, assim, ocorreram algumas práticas e ações que saíram do campo meramente retórico. Como é que você avalia, Segré? Quando tem alguma discrepância, quem está se referindo, Piperno, se chama Fernando Serimedo, e ele fez uma auditoria, não sei se foi contratado ou fez porque comprou essa briga, sinceramente não sei, sei que está dentro do processo, de alguns processos do Supremo Tribunal Federal, mas quando a gente tem alguma dúvida em qualquer questão e planteia essa dúvida e até mostra resultados, a outra parte contrapõe esses resultados. Estou me referindo a uma questão que não necessariamente é uma urna, né? Vamos supor um balanço, algum registro, alguma questão. Até a própria Polícia Federal faz isso quando alguém declara uma coisa que os fatos corroboram que não é bem assim. Isso não deveria se conformar como si ou por si só um delito. Mas quando você junta tudo, claro, parece uma teoria da conspiração. Eu lembro, até o Piperno reverenciou há pouco tempo, relembrou os fatos, desde os incêndios dos ônibus, a questão da bomba, a pessoa que tentou colocar a bomba, que de fato já está em um regime semiaberto, você já pode sair de manhã e volta ao presídio à noite. Já parece que esse não... Como não pintou de batom absolutamente nada, a bomba estava sem batom, então ele já pode ir para casa. Esses são os absurdos que a gente vê e que frustram muito, porque não tem nenhuma isonomia. Era claro que a toda essa turma ia ser aceita a denúncia, não sei se tem mais grupos, e os grupos, até o número, sei lá quantos, serão aceitas as denúncias também. Agora vai aguardar o processo. A única sensação é que fica que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal terá a primeira e a última palavra, porque não é apelável, né? Não tem uma instância superior à Corte Suprema. Então, a sorte de todos esses julgados estará em 5 pessoas. Arremate, Zé. É o que eu disse, a tendência, né? Está seguindo aí o fluxo. E ninguém, não dá mais para discutir o mérito. Já os discursos são os mesmos, as defesas são parecidas e assim por diante. Aí são 2 processos, né? São duas linhas básicas. Uma é a disseminação de notícias falsas
e outros ataques ao processo eleitoral. O PSDB fez uma auditoria externa nessas urnas, né? Logo depois da não eleição de Aécio Neves. Houve uma desconfiança, Carlos Sampaio, que era o diretor jurídico, pediu essa auditoria e o resultado da auditoria é de que não houve como comprovar qualquer possibilidade de irregularidade, mas também não tinha como provar que não havia a regularidade. E depois o PSDB ficou contra a possibilidade do voto impresso, depois dessa auditoria. Então, assim, a desconfiança é possível, é preciso explicar. Eu, por exemplo, entendo que, e eu fui lá avaliar, que as urnas são boas, que as urnas funcionam, nunca houve nenhuma comprovação de nenhum indício forte de irregularidade, mas é o seguinte, você tem que convencer o vencedor e o vencido de que a eleição foi justa. Foi o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha considera que o voto eletrônico, o voto em urna eletrônica, ele é perfeito, tudo certo, mas que não é o suficiente. Tem que convencer vencedor e vencido, né? E por isso na Alemanha se adotou o voto também impresso. Agora aqui aconteceu um fenômeno muito esquisito. É porque quem reclama é quem ganhou. Eu nunca tinha visto isso, quer dizer, aí a pessoa que ganhou diz, olha, eu ganhei, mas essa urna é fraudada. Aí vem campeã de votos aqui em Brasília, que teve uma votação grande demais, em São Paulo também, né? Os campeões de votos dizendo, olha, não, essa urna não funciona, eu tenho dificuldade de entender isso. O que foi, Piperno? Não, houve uma contestação em relação ao resultado da eleição para presidente. Foi o que o lado bolsonarista fez. Os eleitos, por exemplo, no primeiro turno... Mas uma urna fraudada é só de um lado? Não, mas é aí que eu ia chegar, Zé. Eu não vi, por exemplo, no primeiro turno, nenhum governador eleito no primeiro turno dizendo essa urna tem fraude, muito menos deputados campeões de votos. Falarem, puxa vida, eu tive, sei lá, 1 milhão de votos, mas tem fraude. Isso eu não vi. Eles falaram em fraude depois do segundo turno. No primeiro turno eles não falaram.